Primeira de Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 1. Todos diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém? Amém. Amado Deus, querido Pai, te damos graças por esse tempo e agora louvamos a Ti e te exaltamos pela oportunidade que Tu nos dá, em que abrimos aqui a leitura da palavra que foi feita e pedimos para que Tu possa acrescentar as Tuas bênçãos nessa leitura, que Tu abra o nosso entendimento, que Tu abra os nossos corações, ilumine os olhos dos nossos corações, para podermos vislumbrar e com uma mente cristalina entender e compreender o que a Tua palavra nos diz. Fala com cada um de nós, Senhor, e crendo que Tu nos responde, te damos graça, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Podem tomar vossos assentos. Meus queridos, vocês sabem que nos dias em que Jesus estava lá pelas terras da Galileia, caminhando, evangelizando, como ele disse, ou aquela mensagem que ele pediu para que fosse entregue a João Batista, diga a ele que aos pobres está sendo pregado o evangelho, pois muitos pobres, muitos necessitados, buscavam ele, iam até ele, e seguiam até ele, mas por vários motivos. Alguns faziam isso porque eles viam os sinais que Deus produzia através dele, espíritos sendo expulsos, leprosos sendo limpos, curados. Então muitas pessoas iam até Jesus, ou o seguiam, na esperança de presenciar algum sinal, algum era curioso, mas também tinha aqueles que eram necessitados, precisavam de uma cura, precisavam de uma libertação. E aquele povo lá era um povo que havia sido desprezado pela classe religiosa. Os líderes religiosos lá, os representantes da cadeira de Moisés, desprezavam aquele povo. Porque você sabe que de acordo com a lei de Moisés, cada vez que você cometia um pecado, você tinha que ir lá no templo apresentar um sacrifício. E as pessoas naqueles dias eram muito exploradas pelo Império Romano, por Roma, e eles praticamente não tinham dinheiro. Todo o seu dinheiro que eles coletavam com o seu trabalho, mal dava para eles sobreviverem, para a sua subsistência. Então, de onde que eles iam tirar dinheiro para comprar um animal, um cabrito, para apresentar em sacrifício? Então, muitos não faziam isso, não cumpriam o que a lei mandava. E então, isso fazia com que aqueles líderes desprezassem este povo, simplesmente por isso. Então, esse povo era desprezado, era abandonado pela classe religiosa. E você sabe que isso não é muito diferente não dos dias de hoje, porque infelizmente há certos ministérios que não dão muita importância para aquelas pessoas que não lhe retribuem alguma coisa em troca. Não sei se você está entendendo o que estou dizendo. São aqueles ministros que estão muito preocupados com, não exatamente com a ovelha, mas com a lã que ela consiga produzir e devolver para ele. Então o que Israel enfrentou naqueles dias lá não é diferente do que nós enfrentamos hoje. Porque Mamona disse que os mesmos espíritos que estão aqui são os mesmos que estiveram lá em todas as eras da igreja. Então muitos buscavam Jesus por necessidade, sim, porque queriam ver também suas próprias vidas sinais. Mas veja, isso era com tanta insistência, eram tantas as pessoas que buscavam Jesus por sinais, que você sabe, a Escritura mostra que muitas vezes ele até ficava fraco, virtude saía dele por causa da fé das pessoas. Então havia até ocasiões, a Escritura diz, que Jesus quando chegava no local, ele até não entrava na cidade para não ser visto publicamente. Às vezes ele ficava tão cansado por essa insistência das pessoas correrem atrás dele, que ele ia para o deserto, para ficar lá a sós com os seus discípulos, para não ser visto. Como podemos ver lá em Marcos 1:45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade,
mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então aqui diz que as pessoas vinham ao encontro de Jesus, queriam ter esse encontro com ele, para ouvir o que ele tinha para dizer, as coisas que ele fazia, eles queriam ver, presenciar sinais. Mas veja, quando Jesus ele começou a pregar uma mensagem mais dura, uma palavra mais cortante, porque é isso que a palavra é, né? A palavra é como uma espada de 2 gumes, né? Que corta, que discerne até medula e ossos, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, quando Jesus começou a entregar uma palavra mais dura, muitos começaram a não entender ou não aceitar o que ele estava dizendo. João 6,65, e dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então veja, meus irmãos, que para você seguir a Cristo, deve haver aí motivos e objetivos certos. Mas, veja, nós o seguimos não com a esperança aí de que ele faça algum sinal por nós, não que ele não possa fazer, ele pode, mas nós não seguimos a ele, ou não imitamos ele, como disse Paulo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele estava também querendo dizer isso. Sede seguidores de Cristo, como eu sou seguidor dele. Imitar a Cristo quer dizer seguir a ele. Seguir a ele é fazer aquilo que ele disse, né? Vem e segue-me, ou seja, faça o que eu faço. Então, seguir a Jesus ou imitar a Jesus é algo que você tem que fazer, mas não na esperança de que você espera algo em troca, de que alguma coisa tem que ser feita. Não. Nós não buscamos a Deus, nós não tentamos seguir a Cristo na esperança de que Ele nos favoreça em alguma coisa, alguma necessidade. Não que Ele não possa nos ajudar nisso, mas nós buscamos Ele, ou temos que fazer isso, seguir a Ele, ou imitar a Ele, primeiro como gratidão pelas coisas que Ele já nos deu. Porque Ele não vai poder te dar algo mais do que você precisa se primeiro você não mostrar ser grato com aquilo que Ele já te concedeu. Por isso que a palavra diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Você está respirando por quê? Por causa de Deus. Teu coração está batendo por causa do quê? O que faz teu coração bater? Você parou para pensar nisso? A qualquer momento o coração pode parar. O que faz esse músculo cardíaco parar, bater nisso incessantemente? Tem que haver uma força aí por trás fazendo o coração bater. É Deus. Tudo é Deus, meus irmãos. O ar que respiramos vem dele, a vida que temos é dele. Então, é a primeira coisa que temos que fazer quando nos levantamos. Sim, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tu me conceder mais um dia na tua presença. Obrigado pelo dia de ontem, pelas bênçãos que eu recebi. Eu já te agradeço agora pelas bênçãos que eu sei que tu vai me dar. Essa é a fé que você tem. Ele é um Deus de amor. Ele está aqui para te exaltar. Ele está aqui para cuidar de você. Ele está aqui para mostrar que Ele é por você. Nós temos visto Ele, ou antes as suas declarações de amor por nós na sua palavra. Todas as promessas que Ele fez de bênção são juras de amor de Deus para conosco. E eu sempre digo isso, que Deus, Ele não nos ama apenas com palavras, né? Quando o moço e a moça se casam, eles fazem votos e promessas, ali são juras, mas eles não podem ficar apenas em palavras, sim. Eles têm que exercer esta jura, ou seja, eles têm que pôr em prática isso, eles têm que fazer, viver e praticar aquele gesto de amor que eles estão ali demonstrando com palavras. Ou seja, o amor não se mostra apenas com palavras, mas com atitudes, com ações, com obras. E Deus, Ele nos ama, não apenas com palavras, não apenas com promessas, mas com ações. Ele nos prometeu que nos enviaria o seu Filho para nos redimir, para levar para si as nossas iniquidades, e Ele não cumpriu isso. Então, Ele praticou, Ele exerceu, Ele faz obras. Então, você entende pelas Escrituras que se você é um imitador de Cristo, você tem que fazer as obras de Cristo. E Cristo também mostrou amar você, não apenas com gestos, com atitudes, com palavras, mas com ações, derramando sobre nós o seu Santo Espírito. Então, quando esses homens e mulheres estavam lá buscando a Cristo, eles estavam ali, muitos buscando apenas sinais, como eu disse, outros estavam ali apenas curiosos, mas o mais importante de tudo é que quando você decide viver para Cristo,
dedicar a tua vida a Ele, você tem que estar sempre consciente de que Ele está aqui, desejoso de que você tenha comunhão com Ele e de que você ponha em prática tudo aquilo que Ele tem te ensinado, tudo aquilo que Ele nos tem dado através da sua palavra, as suas ordenanças, os seus ditames, e Ele não quer que você faça ou cumpra uma obediência com Ele pela metade. Não, Deus não gosta de obediência parcial. A obediência a Ele tem que ser total, tem que ser completa. Diga assim, a obediência a Deus tem que ser total, completa. Lembra quando Deus deu uma ordem para Josué? Quando ele estava entrando na terra prometida, Deus deu a eles uma ordem de que eles deveriam expulsar todos os povos cananeus que viviam lá, os heteus, os jebuseus, os tantos outros que vinham lá. E ele disse que eles deveriam ser realmente expulsos. E as escrituras mostram que das 12 tribos de Israel, você sabe quantos cumpriu isso ao pé da letra? Obedeceu a Deus totalmente? Apenas 6 tribos. Apenas 6 tribos obedeceu totalmente. Expulsaram todos os povos, porque Deus deu essa ordem. Todos têm que ser expulsos para você poder habitar. Ok, 6 obedeceram totalmente. E as outras tribos, elas fizeram algo parecido. Eles tentaram expulsar o povo, mas não expulsaram todos. Ou seja, a obediência foi parcial. A Escritura mostra que algumas daquelas pessoas lá não foram banidas totalmente, se esconderam, foram para os matos, foram para as cavernas. E a ordem de Deus é, tirem todos eles daí. Então, essas outras 6 tribos que não obedeceu totalmente, não expulsou todo aquele povo, mas deixou, eles não vão fazer nada de mal, eles estão lá nas florestas, estão lá escondidos, estão amedrontados, que mal vão fazer para nós? Nós vencemos, pronto, deixa eles lá. Não vai acontecer nada. Como que não vai acontecer nada? Por que Deus disse que tinha que expulsar todos? Porque eram idólatras, cultuavam ídolos, falsos deuses. O que aconteceu? Aquelas 6 tribos que não obedeceram totalmente, apenas parcialmente, ou seja, fizeram sim alguma coisa, mas não fizeram tudo o que tinha que ser feito. O que aconteceu? Aquele povo lá que eles deixaram lá, eles foram crescendo lá. Estavam lá no mato? Estavam lá nas cavernas? Estavam. Mas eles continuaram vivendo ali. E continuaram se multiplicando, se multiplicando. E o que aconteceu? Eles começaram a tomar forma, eles começaram a também tomar mais espaço, até que entraram em contato com aqueles filhos e filhas daquelas tribos ali, daquela terra, e eles começaram a ter comunhão uns com os outros, e companheirismo, e começaram a compartilhar também a adoração dos seus ídolos. E o que aconteceu? Os filhos de Israel daquelas 6 tribos, que obedeceram parcialmente, começaram a adorar os deuses pagãos daqueles lá que disseram que não ia acontecer nada. E o que aconteceu? A idolatria tomou conta não só daquelas 6 tribos, daquelas 6 regiões ali, mas também das outras 6 tribos que obedeceram fielmente. Você viu isto? E depois teve que vir juízo sobre aquela terra. Estou apenas fazendo um resumo aqui. Por que isto? Porque eles prestaram a Deus uma obediência parcial. Então, quando Deus nos pede algo para fazermos, nós temos que obedecer a Ele totalmente, meus irmãos. Amém? Deus quer realmente que você siga a Ele, sim, mas Ele quer também que você seja seu imitador, ou seja, fazer as obras de Cristo. Ele disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Amém? As pessoas falam muito aí, Jesus te ama, né? Tá bom, mas e tu me ama? Eu sei que Jesus me ama, você me ama. Então se você diz que é crente em Cristo, você tem que fazer as obras de Cristo. Né? Então está muito banalizado isto. Então, meus irmãos, Jesus ele ali mostrou para os seus seguidores o que na realidade significa ser um discípulo, ou seja, um imitador. Não basta você apenas conhecer a Cristo. É preciso você ter o quê? Um compromisso com Ele. Tê-lo realmente como o seu Senhor. Não basta você apenas seguir a Ele, mas fazer aquilo que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não basta você apenas reconhecer Ele como mestre, como um filho de Deus. É preciso você estar disposto a fazer renúncias, renunciar muitas coisas por amor a Ele, se é que você o ama. Porque todo gesto de amor exige o quê? Sacrifício. Você sabia disso? Todo gesto de amor exige sacrifício. Deus, para provar que te ama, sacrificou seu filho. Adão, para provar que amava sua esposa, o que ele fez?
renunciou ao paraíso para ser expulso junto com ela. Quando ele viu sua esposa pecando, ou pecou, ele poderia ter deixado ela ir embora. Ele sabia que quem comesse do fruto morreria e seria expulso do jardim. Mas veja, como ele disse, tu és osso dos meus ossos, tu é carne da minha carne. Ele estava dizendo, eu e você somos uma só carne, nós somos um só corpo, ou seja, eu estarei sempre com você, você estará sempre comigo. Eram juras de amor que ele estava fazendo ali. Agora vem a esposa com aquele pecado, e agora Adão sabia o que ia acontecer com ela. Sabia que ela seria expulsa do jardim. E agora, como é que ele vai cumprir aquela promessa que ele fez? Onde você estiver, eu estarei contigo, porque nós somos um só corpo, nós somos uma só carne. Eram juras de amor que ele estava fazendo, mas agora ele viu, o próprio Adão viu, que ele tinha que sacrificar. Porque se você ama, você vai ter que sacrificar. Então, para provar para sua esposa que o seu amor não era apenas com palavras, ele teve que pagar o preço para fazer o que ele disse. Onde você estiver, eu vou estar contigo. Então ele teve que participar do mesmo erro, porque a palavra diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Amém? Paulo disse isso. Mas ele teve que participar disso para mostrar o amor que ele tinha, de que ele não deu apenas juras de palavras, não eram palavras vazias. Veja, nossa adoração a Deus também não pode ser palavras vazias. Quando dedicamos nossa vida a Deus, não pode ser apenas de palavras vazias, tem que ser com realmente entrega, tem que ser com humildade, tem que ser com autenticidade, também tem que ser com abnegação, disciplina. Quando eu digo disciplina, é que porque por você ter que fazer renúncias, por você ter que pagar um preço, por você fazer aquilo que a palavra diz, circuncidais a vossa carne, tem que haver uma disciplina aí. Há um preço que você tem que pagar. Amém? Então, a atuação do discípulo, ele deve sempre começar, antes de mais nada, dentro da sua própria casa. Porque onde é que está aí o valor, onde está a importância de você demonstrar santidade a Deus apenas num culto, numa igreja? Onde está aí a santidade, o compromisso de alguém que tenta demonstrar uma vida religiosa apenas na igreja, mas em casa é uma outra pessoa, é uma outra situação que está vivendo lá? O que você é no lugar, você tem que ser em todos os outros lugares. Amém? Eu só estou contando isso, dizendo isso para você, porque me vem em memória uma coisa, um testemunho que eu já presenciei, já contei isso antes, vou contar aqui para você. Quando eu estava lá numa denominação, eu era membro da igreja quadrangular. E eu lembro que eu estava ali visitando uma família, junto com uma irmãzinha, que morava ali naquela casa. Seu pai estava ali com alguns problemas, sua esposa faleceu, mas logo em seguida já conseguiu uma nova namorada. E essa nova namorada já estava convencendo esse senhor a passar toda a herança para ela. E ele fez isto e os filhos ficaram protestando. Mas pai, por que fazer isso? Mamãe morreu, você já vai casar com outro e vai passar toda a herança para ele, para essa senhora, e vai nos rejeitar e nos desprezar. E o que aconteceu? Houve um litígio por causa dessa questão de herança. E por causa disso, o pai ali botou todos os filhos na justiça. Eu fui lá na casa com aquela irmãzinha, a gente fazia um trabalho de evangelismo e eu presenciei lá a coisa. E só estou contando isso porque naquele mesmo dia que eu vi lá aquele litígio entre a família por causa de questão de herança, o próprio pai botando os filhos na justiça por causa da questão, de noite esse pai estava lá no culto da igreja, de joelhos dobrados diante do altar, chorando, né? E largando uma oferta no gasofilácio, adorando a Deus e louvando a Deus, né? Oh Deus, como tu é maravilhoso, como te amo, né? E deixando ali uma oferta e botando os filhos na justiça. Como que você vai demonstrar amor para Deus se você não demonstra amor nem para os da sua própria casa? Você está entendendo? É aí que deve começar. Você deve viver o que você diz que crê. Então a palavra mesma que nos diz que a nossa disciplina, a nossa maneira de nós testemunharmos que somos discípulos tem que começar primeiro por nossa própria casa. Não foi isso que Paulo disse, 1 Timóteo 5,8? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Mas minha mãe não é crente, não crê na mesma coisa, que não interessa, é tua mãe.
Não, mas o meu pai, não importa. É teu pai, é tua mãe, é tua irmã, não interessa. A palavra... Veja, Paulo não está dizendo para ter cuidado com os dos seus se for crente com você. Não está dizendo. Não interessa. Ele disse, cuide do teu, cuide da tua família. Se você não consegue começar nem por aí, como é que você vai conseguir demonstrar sinceridade em outras coisas? Onde está a sinceridade de você demonstrar amor para com os irmãos, mas não demonstrar a mesma coisa para com os demais, mesmo que não crê como você? Amém, meus irmãos? Porque a palavra diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e seus inimigos. Ele nos amou. Jesus não disse, amei-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não foi isso? Era um novo mandamento? Então veja, quando Jesus nos amou, nós éramos seus inimigos. Então agora está dizendo, vá e faça a mesma coisa. Ame, mesmo que essa pessoa seja tua inimiga. Ame. Amém? Amém? Certo. Amém. Então é por isso que é importante nós enfatizarmos que tem que haver um amadurecimento da nossa fé, onde nós tentamos exercer e praticar aquilo que nós alegamos crer. Tem que haver um amadurecimento e tem que haver uma disciplina, como eu disse, para que você persevere nisto, para que você faça uma obra completa e total, prestar a Deus uma obediência total. Só que essas coisas não se aprendem, ou seja, ser fiel a Deus, pôr em prática a palavra de Deus. Essas coisas você não vai aprender num seminário teológico. Ah, tá bom, irmão Jorge, eu vou fazer um seminário, uma teologia para aprender como obedecer, para aprender como pregar, para aprender como fazer isso. Não. Essas coisas são ensinadas espiritualmente. São o ensino de Deus para você, não é do homem com a sua teologia. É Deus quem tem que te ensinar isso. E sabe como é que ele vai fazer isso? Há uma maneira, ele mesmo vivendo em você. Porque você tem que experimentar o amor de Deus em tua própria vida. Então é daí que o cristão deve extrair todas as suas experiências. E não de ouvir falar, mas você mesmo ter tua própria experiência. Amém? Então os verdadeiros discípulos e seguidores de Cristo, eles são aqueles que são trazidos a Jesus pelo próprio Pai. Não foi isso que Jesus disse? Vocês não podem vir a mim se meu próprio Pai não trouxer vocês para mim. Vocês não vão conseguir ser meus imitadores se meu Pai não estiver em você para operar essa obra em vocês. Amém? Então, veja, eles seguiam a Cristo, como eu disse, mas por interesse. Muitos faziam isso só por interesse. Olha, vou lá ver o que esse Jesus está fazendo, eu tenho essa necessidade, eu tenho isso, tenho aquilo, vamos ver no que ele pode me ajudar. Então, tem pessoas que até vão à igreja somente com esse propósito também. E tem toda uma merchandagem aí. Ah, sim, temos aqui um envelope, pega esse envelope aqui, faça um voto e cumpra o voto e Deus vai te abençoar. Temos aqui uma corrente aqui, faça uma corrente não sei quantos dias, quanto isso, quanto aquilo. E as pessoas vão ali pensando que somente assim é que Deus vai te responder. E não é assim. Não é assim que deve se viver da vida religiosa. Aliás, eu tenho o costume de dizer que quando a pessoa não é crente, ela vive uma vida religiosa para disfarçar sua incredulidade. A vida religiosa é um bom disfarce da incredulidade. Rambam nos disse que existem 3 tipos de crente. Há aquele que crê, aquele que tenta crer, mas não faz tudo que tem que ser feito, aquilo que eu disse, a obediência parcial, e tem o manufaturado, quer dizer, aquele que não consegue realmente praticar. Sim? Eu quero ler algo que o Rambam disse na mensagem Pródigo. Quando ele chega um dia, se cansa e começa a insultar sua mãe e seu pai, a primeira coisa que ele disse, pai, eu quero que você me dê a minha parte, eu estou cansado de ficar aqui em casa, é o filho pródigo, sim, e fazer essas coisas, tudo que vejo no domingo é ir à igreja e o resto dos garotos, e assim, eles estão todos indo, têm seu próprio caminho, eu quero fazer como o restante deles fazem. Aí vai dizer, nunca siga a multidão, siga a Jesus. Mas essa é a atitude dos jovens, não é mesmo? Eu quero fazer como o resto deles fazem. Nunca se modele por eles, modele o seu padrão por Jesus. Então, o Rambam está dizendo isso porque há pessoas que seguem a Cristo, ou seguem a sua palavra, quando na verdade eles não estão realmente seguindo.
Eles estão seguindo talvez um líder, talvez estão seguindo um ministro, um pregador. E às vezes o pregador, qualquer coisa que ele fala ali, eles estão aceitando. Porque, é o pregador, se ele falou, então tem que estar certo. Ou seja, eles não estão buscando a Deus por ele mesmo. Eles não estão seguindo a Deus por eles amarem a Deus, mas eles estão apenas obedecendo alguma coisa que uma igreja determinou que tem que ser feito, que um sistema diz que tem que ser daquela forma, conforme o seu dogma, conforme o seu estatuto da igreja. Ou seja, muitas pessoas acabam seguindo a homens e acabam seguindo a líderes, achando que isso é a mesma coisa que seguir a Cristo. Não, eles estão seguindo a líderes, estão seguindo a homens, estão seguindo aquilo que costuma se dizer, né? Efeito manada, ou seja, não importa o que um líder falou, se ele falou, vamos fazer. Né? Então, muitas pessoas andam dessa forma, o caminho dessa maneira, ou seja, sob efeito manada, porque não estão sendo guiados de fato pelo Espírito Santo. Estão se deixando guiar por líderes, por homens, e não interessa o que ele fala, às vezes pode ser até uma coisa que está totalmente errada, mas simplesmente porque é o homem que falou, eles acabam dando valor e atribuição a isto, quando na verdade tinha que ser o inverso. Porque, veja, é a mensagem que vai dar valor, que vai vindicar o ministério. Não é o ministro que vai vindicar a mensagem. Essa mensagem é boa, tem que ser boa porque é o ministro tal que está pregando. Não. Você tem que ver se a mensagem que ele está pregando é vindicada pela própria palavra. E então aquele ministério será vindicado por ela. Mas hoje o que está acontecendo? As pessoas estão aceitando tudo que os ministros aí fora estão dizendo, porque é o fulano que está falando. Por que isso? Porque é o ministério dele que vindica o que ele está dizendo, quando deveria ser o contrário. Então, esses líderes, esses ministros que estão fazendo, eles tiram proveito do seu próprio status, da sua própria posição, para, por sua influência, fazer as pessoas aquilo que eles querem que elas façam. E ao fazer, elas pensam que agir assim estão seguindo a Deus, ou imitando a Cristo, quando na verdade eles estão imitando apenas o quê? A uma igreja, a um sistema, ao homem. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Não siga a multidão, não siga o homem, siga a Jesus. Nunca se modele pelos homens, se modele pelo padrão de Jesus. Amém? Então, quando nós seguimos a Cristo, nós aceitamos morrer para as coisas do mundo, sendo batizados no seu nome e tendo o seu Espírito vivendo em nós. E isso vai fazer com que nossos espíritos também vivam acima das coisas deste mundo. Outra mensagem dele que eu quero ler, liberando a pressão, deixando escapar a pressão. Hoje seguimos a Jesus até a sua morte, sepultamento e batismo. Ou melhor, morte, sepultamento e ressurreição, através do batismo. Nós cremos nele. Estamos morrendo para as coisas do mundo. Confessamos que não somos nada, batizados em seu nome, sepultados com ele no batismo, ressuscitados com ele na ressurreição. Nossos espíritos vivem acima das coisas do mundo. Então estamos em Cristo, agora temos uma porção. Veja, para que nós sejamos seguidores de Cristo, ou as palavras de Paulo, imitadores de Cristo, Cristo também exige que nós nos libertemos de tudo. Amém? De modo que então nós estejamos aí apegados a quem? A ninguém mais, a não ser a Ele. Quero ler outra mensagem umbrana. Vamos seguir este jovem governante. A próxima vez que encontramos na Bíblia, ele nunca, assim que ele rejeitou a oportunidade de seguir a Jesus, o mancebo rico, quando isto foi dado a ele, muito duro, veja, queremos nos apegar a tudo que podemos e então seguir a Jesus. Lembra por que ele não quis seguir a Cristo? Porque ele não quis ser um seguidor de Cristo. Jesus disse, vende tudo que tem e vem e segue-me. Ele não podia porque ele era rico, ele tinha muitas propriedades, então ele estava preso a muitas coisas. Então aqui ele está dizendo, mas às vezes Jesus quer que nos libertemos de tudo e então colocamos as duas mãos nele. O Umbanda ensinava que apesar de muitas pessoas terem procurado por Jesus, ele, na verdade, não era tão popular assim como se possa pensar. Eu acho que foi ali no Rio de Janeiro, ontem, que eu devo ter mencionado, apenas 1% de Israel estava dando ouvidos a Jesus. Só 1% estava ali. A grande maioria talvez nem soube que passou por alguém por ali, alguém como Jesus, fazendo os sinais que ele fez. Então ele não era tão popular. Agora, ele não era popular para a classe religiosa daquele tempo.
Como eu disse, assim como eles desprezaram o povo, Jesus, o seu ministério, também foi desprezado por eles. Então, da mesma maneira, quem estiver disposto a crer na palavra de Deus, na sua doutrina, também vai ser impopular. Você sabia disso? Você tem que pagar esse preço. Se você quiser servir a Cristo, você vai ser chamado de antiquado, você vai ser chamado de várias coisas, você vai ser impopular. Mas é um preço que você vai ter que pagar. Sim? É outra mensagem que eu li aqui no Mambando, ele fala sobre isso. Lembre-se, se você segue Cristo, se você é um imitador de Cristo, você será odiado pelas pessoas. Pois tudo aquilo que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá para alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você não vai a Cristo porque você está seguindo um homem. O homem não vai te levar a Cristo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sob a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Então, qualquer outra liderança que não seja a do Espírito Santo de Deus vai conduzir os crentes para aquilo que uma banda chamava de seca espiritual. Onde as igrejas elas vivem da maneira que você vê aí elas viverem. Hoje você tem igreja aí para LGBTs. Tem mulheres aí que são pastoras que são casadas com pastoras, com outras mulheres. E há pessoas que vão ali assistir isso. Hoje tem todo tipo de igreja, para todo tipo de mensagem que você quiser ouvir. Agora, por que isso aqui? Por que as igrejas se mundanizaram? Por causa daquilo que eu falei. Veja como aconteceu ali com Israel. Vamos tomar esse exemplo. Começou bem devagar, não é verdade? Não expulsaram todos. Deixaram alguns ali sobreviver. A palavra diz, expulsem todos. Eles obedeceram parcialmente, não totalmente. Então o que aconteceu? Aqueles lá que eles deixaram viver foram tomando volume, foram tomando forma e tomou conta de todos eles. Então quando nós servimos a Deus, nós temos que morrer para nós mesmos. Umbanda falava isso. Nós temos várias portas no nosso coração e quando nós entregamos nossa vida para Ele, todas essas portas têm que ser abertas. Mas Umbanda costumava dizer isso, que quando alguns servem a Deus parcialmente, eles fazem isso. Eles deixam Jesus entrar em uma parte do coração e outra parte ele diz assim, não, aqui Jesus, aqui não entro. Não, sabe, eu tenho um gênio forte, eu não mudo desse meio jeito de ser, eu sou desse jeito mesmo e isso não vou mudar, eu vou ser sempre assim, como eu costumo chamar, né, os crentes Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito, Jesus, não tente me mudar, sou assim. Então a banda fala, olha, tem pessoas que têm uma porta do coração que está fechada para Jesus. Nunca você vai nascer de novo dessa forma. Nunca você vai obedecer a Deus parcialmente. Essas pequenas portinhas do coração que você mantém fechado, esse teu gênio forte, essa maneira de você atuar, de partir para a briga, para qualquer coisa que te é contrário, se você não faz isso morrer, isso vai te dominar. Isso vai controlar você. E até as coisas boas que você tentou para fazer para Deus, não valeu de nada, porque você deixou as partes fracas de você tomar controle de você. Como Israel deixou aquela parte fraca ali, aquela parte que ficou, ele não deu muita importância, né? Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Sabe, irmão Jorge, é um pecadinho aqui, não faz mal, não tem nenhum problema. Mas isso vai tomar conta de você. Vai te correr por dentro. Porque a palavra diz que todos nós somos corruptos. O que quer dizer isso? O que quer dizer corrupto? Quer dizer que nós nos vendemos fácil. É isso. Então, por isso que Deus exige de nós essa obediência completa, essa obediência total a Ele. Deixa eu ler ali aqui outra mensagem. O resgate por poder. O último inimigo que vai atacar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas. Isso aqui foi em 54. Olha o estado em que as igrejas estão hoje, meus irmãos. E por que você tem tantas pessoas hoje tendo asco
nojo, até só de falar, ouvir falar igreja. Por que alguns hoje não têm o menor incentivo de ir nas igrejas? Por conta dos falsos ministros. Porque ninguém é ignorante. Ele sabe o que esses falsos ministros têm feito, né? Tem se locupletando, tem mercadejando a palavra do Senhor. E então, muitas pessoas perdem a confiança. Deixam de buscar a Deus por culpa de quem? Desses falsos ministros. Eles se servem como pedra de tropeço para essas pessoas. E é por isso que hoje essas igrejas, por estarem vivendo dessa forma fria ou morna, como é a era de Laodiceia, faz com que todas as pessoas também comecem a ter descrédito. O descrédito que as pessoas dão hoje à mensagem, a Deus e à palavra, é por culpa dos próprios ministros. É o alerta que Cristo disse: nos últimos dias virão falsos cristos. Romano quis dizer que isso eram falsos ministros. Eram ministros que tinham até uma unção genuína, a unção é verdadeira, mas eles eram falsos. Então tem pessoas que têm dons espirituais, mas usam esses dons para promover o seu próprio ensino, sua própria teologia, e criam o seu próprio sistema para si. E isso tem trazido grande desgraça. Mambana disse: assim ficará as igrejas no tempo do fim. Nos dias de Mambana já estava acontecendo algo desse tipo. Uma pregação de Mambana, ele falando que é morte na panela, né? Morte na panela. Eu preguei uma mensagem com esse título. Mambana, ele tinha muitos dons espirituais, mas quando ele começou a exercer e mostrar seus dons, do nada começou a aparecer muitos ministros com alguns dons muito parecidos com o que ele tinha, para personificar o original. E o Mambana até disse que Deus culpou ele por isso, porque ele tentou até explicar para os outros como que Deus lhe usava nos dons. Ele tentava explicar os dons. E Deus disse: eu não disse que era para você explicar. Mas como ele fez isso, alguns tentaram imitar, mas não fizeram para promover o reino, fizeram para tentar promover a si mesmos. Aqui o Mambana vai dizer: aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas hoje estão morrendo espiritualmente. Pouco antes de partir, o Mambana disse uma das coisas mais duras que eu já ouvi ele dizer. Ele disse que existem igrejas, porque, veja, houve um tempo, né, ele começa assim: houve um tempo que você atraía a ira de Deus sobre você quando você não buscava Ele, quando você não ia numa igreja. Hoje a coisa está tão degradante que é exatamente o inverso. Você quer atrair a ira de Deus sobre você, é só você botar os pés em algumas determinadas igrejas que tem aí. Tem igrejas aí que são tão profanadoras que Deus abomina. E abomina se você pôr os pés lá. É assim, esse estado que algumas igrejas estão. Você pode ver isto agora, depois de muitos grandes avivamentos e evangelistas passarem pela terra, e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando, está piorando o tempo todo. Isso foi em 54. Estamos agora em 2025. Você acha que isso aqui não está se cumprindo? Sim. As igrejas estão piorando cada vez mais, meus irmãos. Seus membros estão apenas vivendo da maneira que quiserem. Sim, eles dizem que são crentes, mas vivem a vida que eles querem viver. Não querem morrer para si mesmos. Não querem fazer aquilo que Cristo diz: carregar a vossa cruz todos os dias. Todo dia tem que carregar. Quer dizer, todo dia você tem que morrer. Eles fazem isso? Não. Vivem de qualquer jeito, fazem o que querem, mas se autodenominam cristãos e dizem que está tudo bem. Já estava assim lá. Imagina como é agora. Então muitas igrejas, elas prometem avivamento, prometem prosperidade, não é isso? E vários teólogos também escrevem muitos livros aí prometendo grandes avivamentos, que está por vir aí nas denominações, porém não pode haver nenhum avivamento fora de Cristo e da sua palavra. A única coisa que vai te avivar é a palavra de Deus. Quero ler outra mensagem aqui dele. Lá estavam eles descansaram a noite toda, depois de gritar o dia todo e se divertirem muito e verem o grande avivamento, Moisés realmente tendo avivamento, Deus o estava abençoando e todas as pessoas o acompanhavam. E que reavivamento! Deveríamos ter um desses em Chicago, amém? Você pode tê-lo, Deus está mais disposto que você tenha do que você tem. Mas você só tem que seguir seus preceitos, seguir em frente, entrar na glória Shekinah, seguir a coluna de fogo, siga o Espírito Santo. Não preste atenção ao que a igreja diz, ou isso diz, ou aquilo diz.
Siga a Cristo. A luz está em Cristo. A vida está em Cristo. Pode parecer para você, mas não estou fugindo do meu tema. O nosso tema é esse, ser imitadores de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seguir a Cristo, imitar a Cristo. Então, meus irmãos, é preciso esquecer tudo que a teologia do homem ensina, se nós realmente quisermos seguir a Cristo e ter aquela experiência verdadeira do Espírito Santo. Outra mensagem aqui dele, esta é a razão pela qual os pregadores hoje não creem em cura divina. Muitos não creem. A salvação nunca desceu em seus corações. Está só na cabeça deles. Ou seja, apenas uma fé intelectual. Eles passaram pelo seminário onde tinham toda a teologia. Eles devem esquecer tudo e seguir a Cristo. Como você pode crer quando não há nada em você para crer? É apenas uma teologia mental. É aí onde alguns de vocês, seminaristas, sem dúvida, com um chamado, vocês têm um chamado em sua vida, mas vocês correm para alguma escola bíblica para que injete essa doutrina em vocês, aí é onde vocês morrem. Fiquem com Deus e a sua palavra. Eles não lhes permitirão. Ou vocês nem mesmo podem pertencer à congregação deles. Não os aceitarão na plataforma. Assim, deixem que eles a tenham. Deixem os mortos sepultar os mortos. Sigamos a Cristo, a palavra. Amém? Então, todo aquele que quiser ser imitador de Cristo, seguir a Cristo, deve estar disposto, como eu disse, a fazer o quê? Sacrifício. Você tem que sacrificar alguma coisa. Outra mensagem aqui, Rainha de Sabá. Ele é o meu objetivo, meu motivo para ele é sacrificar tudo o que tenho para segui-lo. Se sou chamado de fanático, se sou chamado de curador divino, santo rolador, é assim que os pentecostais, né, os que criam os dons eram chamados, seja o que for, não me importo com as coisas do mundo. E não creio que algum cristão se importe, queremos seguir a Cristo. Esse é o meu objetivo, segui-lo, levantá-lo. É disso que precisamos hoje, é de pessoas disso, dispostas a sacrificar. Então, meus irmãos, nós temos que estar dispostos a abandonar tudo deste mundo, se nós quisermos realmente seguir a Jesus. Outra mensagem, assim vemos que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra, separou-se de tudo, todas as suas posses terrenas, ou seja, fez todo o seu sacrifício para viajar uma terra estranha peregrinando. Um tipo de igreja. Somos solicitados a abandonar tudo que está neste mundo a fim de seguir a Cristo. Amém? Eu tenho muitas notas aqui, mas eu não vou ler tudo. Não se preocupe, só quero ler mais algumas aqui para nós concluirmos aqui a nossa mensagem. Então veja, meus irmãos, é um grande desafio este que o Senhor Jesus nos propõe no dia de hoje, que é de abandonar um companheirismo carnal para seguir a Cristo. Eu disse para você que você não deve apenas ser seguidores de homens ou de líderes, você tem que ser seguidores de Cristo. E muitas vezes, para você ser um seguidor de Cristo e ser seguidor da palavra, significa que você vai ter que abrir mão até mesmo de alguns companheirismos. Olha o que ele vai dizer aqui na mensagem Hebreus, capítulo 7. Deus chamou Abraão para separar-se de todos os seus parentes e estar com ele. Irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Se você está numa igreja aí que não crê em Deus, não crê em toda a palavra, e se você tenta adorar a Deus, você acha que você vai conseguir adorar e servir a Deus numa igreja que não crê em toda a palavra e não vive toda a palavra? Se Deus quer e exige obediência total à palavra dele? Então aqui está dizendo, às vezes você vai ter que fazer algum sacrifício. E algum desses sacrifícios significa até mesmo ter que deixar alguma igreja. Significava isso para Paulo? Sim. Paulo ele era fariseu, mas ele teve que renunciar ali ao farisaísmo, teve que renunciar lá ao sistema lá do Sinédrio, no qual ele era lá um membro, ele teve que renunciar a muitas coisas, aos cargos que ele tinha. Lembra que ele era o perseguidor da igreja? Então, para ele ser um seguidor de Cristo, ele disse, sede meus imitadores, faça o que eu fiz. O que Paulo fez? Mombana aqui está dizendo, ele tinha lá uma religião, mas ele teve que abrir mão daquela religião, teve que abrir mão daquela igreja, daquele companheirismo, para ter um outro companheirismo, um outro tipo de companheirismo. Um companheirismo com alguém que era crente em toda a palavra. Ele teve que deixar a sua igreja.
Significava isso para muitos. Às vezes significa até mesmo sair de casa. Às vezes significa deixar pai e mãe e abandonar tudo. Eu não quero dizer que sempre acontece, mas às vezes sim acontece. Sim. Até às vezes tem que deixar pai e mãe. Se eles impedem você de você servir ao Deus verdadeiro, não creio, não aceito, não te tolero aqui. Então o que você vai fazer? Significa que você tem que tomar tudo entre você e Deus e andar com Ele sozinho. Essa comunhão abençoada e doce, essa comunhão que você tem, quando se separa das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão zombando de você e andam sozinhos com Cristo. Quantas vezes eu agradeci a Deus? Ele disse, eu lhes darei pais e mães neste mundo presente. Eu lhe darei amigos e associados. Ou seja, o que o Mombana aqui está dizendo? Ele está dizendo aqui que Deus ele vai te recompensar pelo teu esforço de você abrir mão de alguns companheirismos carnais que não vão te fazer bem. Ele vai te tirar desse companheirismo falso de crentes carnais, mas em troca disso, ele vai compensar te dando um companheirismo legítimo e verdadeiro. Ele vai trazer até você pessoas, homens e mulheres de Deus que realmente têm este mesmo desejo que você tem de servir a Ele. Ele vai te dar um companheirismo correto da palavra. Amém? Ele disse que Deus fez isto com ele. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Então, não fique preocupado, mas irmão de hoje, se eu abandonar a igreja, para onde é que eu vou? Como é que vai ser? Calma. O Mombana aqui está dizendo que Deus fez isso com ele. Ele trouxe até ele outros fiéis como ele, para adorar a Deus como ele, que adoram o Espírito e verdade. Então não tenha medo do que vão dizer. Você saiu, porque muitos dias saiu já está em maldição. Né? Faz um monte de praguejo, um monte de coisa para a pessoa, faz um monte de ameaça. Não saia daqui, porque se você sair daqui, você está fora da bênção. Então o Mombana diz, às vezes você vai ter que fazer isso. Você vai ter que passar por esse tipo de opróbrio. Mas ele disse, não tenha medo. Deus vai te trazer a um verdadeiro companheirismo. Não tenha medo disso. Deus não vai te desamparar. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Embora o mundo inteiro dê as costas para você, eu irei com você até o fim do mundo. Que privilégio abençoado aquele homem que tem esse desafio de seguir ao Senhor Jesus. E ele está nos propondo isso também hoje, de seguir a Jesus. E se alguma separar-se de todos os seus associados carnais e seguir o Senhor. E se alguma pessoa parece não se comportar corretamente, se apresentar como cristã, mas amar as coisas carnais, é melhor você caçar outro parceiro imediatamente. Isso mesmo. E se ninguém quiser andar com você, há alguém que prometeu andar com você. Este é o bendito Senhor Jesus. Ele andará com você. Amém? Ele não vai te abandonar. Mas ele quer ver as tuas atitudes. Ele quer que você dê um passo de fé. Ele quer ver a tua posição, a tua postura. Porque como ele pagou um preço para mostrar o seu amor para conosco, ele quer que você demonstre isso. Ele quer que você também pague um preço para mostrar que você o ama. Amém, meus irmãos? Amém. Há muita coisa que poderia ser dito, só apenas resumindo aqui, porque Paulo disse, eu sou imitador de Cristo, então veja o que eu faço, imite a mim. E você vai ver Deus se manifestar em você como está se manifestando em mim. Era isso que o Mombana dizia. Ele tentava servir a Deus aceitando toda a sua palavra, não arrazoando com a palavra dele, e não buscando companheirismo com alguém que não cresce em toda a palavra. Ele pagou um preço, mas ele disse, Deus o abençoou. E se você quiser pagar este preço, você vai ver Deus abençoando você. Com bênçãos sem medida. Tudo que você tem que fazer é isso, demonstrar a Ele uma obediência completa, total, a Ele e a sua palavra. Amém? Graças a Deus. Amém. É isso, meus irmãos. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Graças a Deus. Amado Deus, querido Pai Celestial, aqui tivemos esse breve tempo para refletir nas palavras do teu apóstolo Paulo, onde disse que ele era o imitador do teu Cristo. E ele disse que nós também deveríamos fazer isso, imitando a ele, como ele era o imitador. Senhor, aqui aprendemos que não podemos obedecer a Ti e a Tua palavra se não tivermos um desejo e um motivo correto. Porque muitos seguiram o Teu Cristo, mas sem um bom motivo. Apenas queriam ver sinais. Apenas estavam curiosos.
mas havia aqueles que sabiam que nele havia uma fonte inesgotável do Espírito que poderia fazer eles viver uma vida nova, viver uma novidade de vida. Senhor, é isso que buscamos de Ti. Cremos que Tu estás presente para nos acudir, porque essa é uma promessa que Tu nos fez. Mas, Senhor, nós que fomos resgatados pelo sangue do Teu Cordeiro, viemos a Ti com gratidão em nossos corações, Te exaltando pelas coisas que Tu tem nos dado, e crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim, Senhor. Tu disse que o homem se preocupa com essas coisas, mas o importante é buscar o Teu reino e a Tua justiça. E aqui estamos fazendo isso, Senhor. Ou tentando entender como fazer. Porque essas coisas, como o Teu Cristo disse, não são ensinadas pelo homem, a não ser pelo próprio Pai. Porque Ele disse, ninguém pode vir a mim se meu próprio Pai não lhe trouxer. Então, Senhor, nos instrua. Porque nós entendemos as palavras do Teu Cristo. Ele estava dizendo, se você não for instruído pelo Pai, você nunca virá a mim. Então, Senhor, nos instrua naquilo que talvez estamos fazendo e que ainda não está correto. Por favor, Senhor, nos instrua. Ajude-nos a fazer o que está certo. Se há alguma porta em nosso coração que ainda não abrimos para Ti, ajuda-nos a cedermos a nós mesmos, a renunciarmos a nós mesmos naquilo que não está certo. Porque queremos viver naquilo que é certo, para podermos experimentar e testemunhar de Ti. Porque sabemos que Enoque somente pôde ver a Ti porque andava contigo. E ele foi livrado da morte porque andou contigo. Oh, hoje entendemos e aprendemos que quando se anda contigo, nós temos livramento. Então, Senhor, queremos que Tu ande conosco. Queremos que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Que Tu seja o nosso guia. Hoje entendemos com essa breve lição que tivemos de que não devemos deixar de ser guiados por uma outra liderança, por homens, mas ser guiado por Ti e pelo Teu Santo Espírito, que conforme disse o Teu profeta, é o verdadeiro Elias da igreja, o Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, queremos ser guiados por Ti, queremos ser conduzidos por Ti. Naquilo que não estamos acertando, nos ajude, Senhor. Não queremos errar, queremos acertar. Abra o nosso entendimento, coloque temor em nossos corações. Não nos aparte de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Se temos feito algo que tem entristecido o Teu Espírito, por favor, perdoe-nos. Mas venha, Senhor, venha em nosso socorro. Porque hoje entendemos que as igrejas, aquilo que o Umbanda disse lá nos anos 50 já está cumprido. As igrejas se esfriaram, as igrejas vivem como elas querem. Senhor, queremos viver como Tu queres que nós vivamos. Queremos que Tu se manifeste entre nós, porque queremos que enquanto Tu estás aqui, Tu tens uma testemunha, uma igreja que dá testemunho de Ti. E se tiver que haver uma igreja, essa igreja tem que ser nós. Então aqui nós estamos, Senhor. Ajuda-nos, fala conosco. Nos guie em nossas vidas, livra-nos de todo mal. Assim pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graça a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.